Olá, Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, que Deus venha abençoar sua família, sua casa, seu lar, e seja onde você estiver agora vendo esse vídeo, que Deus venha te abençoar poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Pessoal, estamos aqui para mais um momento de reflexão dentro da Palavra de Deus. Já quero convidá-lo a estar se inscrevendo no nosso canal, ativa o sino aí que você vai ser notificado quando sair conteúdo novo. Todos os dias nós estamos colocando aqui, desde o início desse canal, todos os dias, um momento de reflexão com um tema específico. Temas os quais falam conosco diariamente, no nosso dia a dia. E a Palavra de Deus, ela é um manual de vida e nos ensina como devemos agir. Ela nos ensina direto e indiretamente, ou seja, a Palavra de Deus é uma fonte inesgotável de conhecimento e sabedoria. Então, é algo qual nós temos o privilégio de estar refletindo através dessa palavra abençoada, que é manual de vida, nos temas os quais nós temos colocado aqui no canal. Então você que está acompanhando, você que é novo no canal, dá uma olhada na nossa playlist, tem bastante temas interessantes aí, respectivo para muitas situações as quais todos nós estamos sujeitos a passar. Então dê essa força aí, compartilhe. Se falar contigo, não retenha só para você. Não retenha só para você. Compartilhe, mande para alguém que precisa ouvir. E eu tenho aprendido muito em cada momento de reflexão aqui. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que absorver tudo que é bom, tudo aquilo que nos ajuda a crescer, a evoluir, nós devemos absorver. É como se a gente fosse uma esponja seletiva, né? Absorver tudo aquilo que nós podemos absorver de bom e que vai enriquecer o nosso ser, tá bom? Então, pessoal, hoje nós estamos aí para mais um momento de reflexão e o tema que nós trazemos hoje é um tema polêmico, é um tema chamativo. O tema que nós trazemos hoje é esse aqui, ó. Vou até tirar minha cabeça de lado aqui. Cristo acima das provas, das lutas e do chamado. Texto base, Hebreus capítulo 12, versículo 2, que inicia ali, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então esse é o texto base de hoje e já vamos começar com ele aqui. Livro de Hebreus capítulo 12, versículo 2, diz assim, ó. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, aí de repente vem a pergunta assim, puxa, mas como assim Cristo acima das provas, das lutas e do chamado? Vamos entender isso agora. Primeira coisa, a gente vai entrar com um fundamento bíblico e teológico sobre a idolatria do chamado. Sobre a idolatria do chamado. Como assim idolatria do chamado? Como assim idolatria das provas? Como assim idolatria das lutas? É quando é enfatizado isso acima de Cristo. Tem pessoas que enfatizam tanto as suas provas, tanto, e nós devemos enfatizar Cristo. Mas nós vamos entender isso aqui bem detalhado, e eu creio que nós vamos aprender muito com isso. Então vamos lá. Muitos de nós, vou colocar assim, muitos de nós atravessamos desertos, enfrentamos provações, lutas e até nos alegramos com o chamado que Deus nos dá. Mas o perigo é quando passamos a dar mais atenção à prova do que a Cristo, mais valor à luta do que à vitória que já temos nele. Ou até mais importância ao chamado do que aquele que chamou. Isso é sutil, mas pode se tornar uma
idolatria. Então vamos dar uma olhada para ver referente a isso. Então, primeiro ponto, o fundamento bíblico e teológico da idolatria, para que a gente venha a entender exatamente isso, né? Então assim, a idolatria, vamos começar ali no Antigo Testamento, não era apenas levantar um ídolo de madeira ou pedra, mas dar a algo ou lugar que é pertencente somente a Deus. Então tudo que toma espaço, força, tempo na minha vida, na sua vida, acima de Deus, isso acaba se tornando maior do que Deus na nossa vida, né? Então vamos dar uma olhada ali no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3, e diz assim, ó: não terás outros deuses diante de mim, né? Então assim, teologicamente, idolatria é substituir o Criador pela criatura. Teologicamente falando, idolatria é substituir o Criador pela criatura. Tem uma referência lá no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 25. Que diz assim, ó: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Né? Portanto, quando colocamos a nossa atenção, devoção ou identidade mais nas provas, lutas ou chamado do que em Cristo, estamos caindo no mesmo erro. Substituímos o centro da fé. Interessante isso, muito interessante. Nunca tinha tido essa perspectiva sobre isso. Segundo ponto, idolatria das provas. Segundo ponto. Vamos dar uma olhada ali no livro de Tiago. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2, 3 e 4. Que diz assim, ó: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Né? Então, aqui no livro do Tiago, do 2 ao 4, a palavra provações, que vem de peirasmos, significa testes que Deus permite para aperfeiçoar a fé. E o objetivo nunca foi nos prender à prova, mas a gente amadurecer a confiança em Deus. Então, o objetivo nunca foi o foco na prova, não. Essa luta. Nossa, essa luta. É só luta. A enfatização nunca foi a luta, a prova, o desafio, a batalha, aquilo que nós sempre passamos. Não. O objetivo é amadurecer a confiança em Deus. Né? E assim, teologicamente, o que acontece? Se idolatrarmos a prova, damos mais ênfase ao sofrimento do que ao propósito divino. Né? Tem aqui uma referência no livro de 2 Coríntios, vamos dar uma olhada ali, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17.
que diz assim, ó: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, né? Muito excelente. Então, assim, mostra a perspectiva correta, né? Ou seja, a prova ela não é um fim, mas é um meio pedagógico para nos conformar à imagem de Cristo. E tem uma referência ali no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, 29. Que diz assim: porque os que dantes conheceu também, os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, né? Então a prova não é um fim, mas é um meio pedagógico para nos conformar à imagem de Cristo, né? Porque é aquela coisa assim, né? Falar o português bem claro: se Cristo, que não tinha pecado e falha nenhuma, passou pelo que passou, ai de nós, falhos e pecadores, não vamos passar por alguma luta ou batalha, né? Terceiro ponto, vamos agora para a idolatria das lutas que passamos. Vamos ali para o livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12. Carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 12. E diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Onde ficam os lugares celestiais? Nos ares, né? Então, assim, aqui Paulo deixa claro que a nossa luta, né, do original palé, não é contra a carne e sangue, mas contra as forças espirituais. Ele nunca ensina a glorificar a luta, mas sim a revestir-se de Cristo. Então nós não vemos glorificação de luta, nós não vemos isso. É sempre tudo que seja direcionado a revestir-se de Cristo e a Cristo, né? Ou seja, teologicamente, o perigo está em transformar a luta na nossa identidade, como se aquele que é de Deus fosse apenas um sofredor eterno. Esse que é o maior perigo, né? Mas tem uma citação ali em Romanos 8:37. É a palavra de Deus nos ensinando, né? Romanos, capítulo 8, versículo 37. É bem conhecido, com certeza você já ouviu, e se não viu alguma coisa semelhante, que diz assim: mas em todas as coisas, mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou, né? Então, Paulo está afirmando aqui: em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, assim, o centro não é a batalha. O centro nunca foi a batalha, mas o amor de Cristo que garante a vitória. Então, teologicamente, a luta faz parte da condição caída do mundo. Mas ela não é a mensagem final, não é o final. O Evangelho é vitória em Cristo, não adoração da guerra. Adoração da guerra espiritual. Sabe? Porque assim, muitas das vezes a gente acaba vendo uma postagem, um enunciado, alguma coisa, que ele leva para esse caminho. Eu falo, meu Deus do céu, cadê Cristo aí? Né? Sabe? E é esse o risco, o perigo de transformar a luta
da nossa identidade. Então, assim, tem que tomar um cuidado tremendo nisso, porque o foco, ou seja, é Cristo, né? É Cristo. A luta faz parte da condição caída do mundo, ok, certo? Mas ela não é o final, não é a mensagem final. É a palavra, o evangelho é vitória em Cristo. Não adoração, ó, falar bem certinho. Não adoração da guerra. Não estou falando adoração na guerra. Eu estou falando adoração da guerra. Da guerra. Porque nós devemos adorar na guerra que nós passamos. Mas nós não devemos adorar a guerra. Guerra. E cadê Cristo? Outro ponto. A idolatria do chamado. Vamos dar uma olhada ali no livro de 1 Coríntios, capítulo 1. Livro de 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 26 ao 29, que diz assim, ó: Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Isso é muito forte. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Então, assim, Paulo está mostrando aqui que o chamado não é para exaltar homens, mas para envergonhar os fortes e glorificar a Deus. E aqui o verbo chamar, que vem de kaleo, é ativo. É um verbo ativo. Então, vem de Deus, não de nós. Vem de Deus, é ativo. Vem de Deus. Né? Ou seja, teologicamente, idolatrar o chamado é transformar o instrumento em ídolo. Dá um exemplo. Jonas. Jonas é um exemplo clássico. Ele recebeu um chamado, mas amou mais a sua reputação do que obedecer a Deus. Jesus, em Lucas 10, 20, vamos lá para o livro de Lucas, Dr. Lucas, capítulo 10, versículo 20, diz assim, ó: Mas não vos alegreis, porque se vós sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Né? Então Jesus aqui em Lucas 10, 20, ele corrigiu os discípulos quando voltaram alegres pelos sinais do mistério. Né? Do ministério, aliás. Isso mostra que a identidade daquele que é de Deus, do cristão, não está no chamado, mas na salvação em Cristo. Né? Vamos agora para um tópico. Cristo, o centro da vida cristã. Vamos dar uma olhada lá no livro de Colossenses, capítulo 1. Colossenses 1, 18. Diz assim, ó: E ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Muito forte. Ou seja, a prova não pode ter a preeminência. A luta não pode ter a preeminência. O chamado
não pode ter a preeminência. Só Cristo é o autor. Só Cristo é o autor. Vem de ali de archegos. O que inicia e consumador. Teleitois. O que completa da nossa fé. Então é só Cristo que é o autor e consumador da nossa fé. E como nós podemos aplicar isso? Né? Aplicação. Né? Aplicação e uma exortação. Então assim, se você fala mais da sua prova do que de Cristo, cuidado, você está idolatrando o teu sofrimento. Se você fala mais da sua prova do que de Cristo, você está idolatrando o seu sofrimento. Se você se identifica mais pelas lutas do que pela vitória da cruz, cuidado, você está idolatrando a batalha. Se você se gloria mais no chamado do que na cruz, cuidado, você está idolatrando o ministério. Cristo é o centro, Cristo é a vida, Cristo é o fim e o começo. Curto, direto. É isso. É isso. E qual que é a conclusão que nós chegamos a partir disso? As provas nos treinam. Nos treina. Todo aquele que treina fica mais forte. Cada luta que você passa, você fica mais forte, fica mais experiente. Só que assim, as provas elas nos treinam, mas elas não nos definem. As lutas nos forjam, deixa a gente mais forjado, mas não nos governa. O chamado, ele nos direciona, mas não nos exalta. Quem deve ser exaltado? Somente Cristo deve ser adorado, servido e seguido. Exaltação só a Cristo. Ele é maior do que as suas provas. Ele é maior do que as lutas que nós passamos. Ele é maior do que o chamado que Deus coloca na sua, na minha vida, na vida de cada um. Então, é essa a mensagem dentro desse tema. Cristo acima das provas, das lutas e do chamado. Então muitas vezes nós olhamos para a idolatria, como a gente falou no início, só isso, aquilo. Não é, é tudo aquilo que ganha espaço e ganha tempo, foco na nossa vida, se torna aquilo que está mais tempo conosco, reinando conosco, né? Sendo que Cristo é acima das provas, das lutas e do chamado. Amém, pessoal? Que sensacional. Nunca tive essa perspectiva de analisar isso e verificar isso a fundo. E a gente vai vendo dentro dos textos bíblicos e ele vai, abrindo a nossa mente. É isso que a palavra faz. Ela abre a nossa mente, nos confronta e faz a gente querer ser melhor. Não é verdade? E se essa palavra falou com você, assim como falou comigo, assim como eu aprendi, seja canal de bênção, eu repito isso em todos os vídeos, e não canso de ser repetitivo. Mande para alguém que está enfatizando as suas lutas, que está colocando as suas provas, o seu chamado acima de tudo. Às vezes você vê... Vou colocar as redes sociais hoje, que muitas coisas são expostas. É exposto luta, é exposto batalha, é exposto prova, é exposto chamado, o peso do chamado, a requisição do chamado. E onde está Cristo nisso? E você acaba vendo e passando por isso, e de repente você vê, puxa vida, peraí, quem que eu estou enfatizando mais? Estou enfatizando as provas, as lutas? E cadê Cristo? Que tem que ser enfatizado, né? Que é maior do que qualquer prova, maior do que qualquer luta e maior do que qualquer chamado, né? Então, se essa palavra falou com você, seja canal de bênção e manda para alguém, compartilha. Se você tem alguma opinião,
coloca aí nos comentários. E já aproveitando já o ensejo, se tiver sugestão de temas para que a gente venha trazer, para que a gente venha aprender junto, está aí os comentários para você colocar aí as suas ideias. Tá bom, pessoal? E não se esqueçam de se inscrever no canal, tá bom? Dá uma força aí pro canal, o objetivo é esse, que essa palavra, esses momentos de reflexão alcance o máximo de pessoas possíveis, tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, fica com Deus e te aguardo no nosso próximo momento de reflexão, se assim o nosso grande e poderoso Deus desejar, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.